Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael e hoje vamos começar uma aulinha sobre os modelos atômicos. Qual que é a importância desses modelos, qual a evolução, como que tudo isso aconteceu. Então vamos começar lá vendo onde que essa ideia inicial de átomo surgiu. Olha só, o modelo de átomo surgiu lá na Grécia Antiga. Com quem? Com Leucipo e Mileto, dois filósofos. Qual que era a ideia desses filósofos? Pegar uma porção de matéria e ir dividindo, até um momento que não se dividia mais. E a esse momento que não se dividia mais, eles denominaram de átomo. A significa não, tomos divisível, menor porção da matéria que não apresenta divisibilidade. Mas isso lá na Grécia Antiga, muito tempo. Ok? Muito tempo se passou e aí eis que surge o primeiro modelo atômico científico de fato. De quem que é esse modelo? Vamos acompanhar comigo na tela. Olha só, modelo de Dalton. Quem que era o Dalton? Bem, o Dalton foi um cientista, aí em torno de 1807 mais ou menos, ele propôs um modelo atômico. Qual que é a ideia desse modelo atômico? Primeiro, toda a matéria é formada por partículas infinitamente pequenas, denominadas de átomos. Átomos como característicos esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Contudo, não apresentando carga elétrica. E aí está aí a ideiazinha do modelo de Dalton, modelo associado à bola de bilhar. Bem, o modelo de Dalton ele é baseado nas chamadas leis ponderais. As leis ponderais está relacionada com a lei de Lavoisier e a lei de Proust. É um conteúdo que a gente vê em outro momento, não remete-se agora, mas é interessante você guardar que esse modelo atômico está baseado nas leis ponderais. Ok? E aí mais uma característica. Os átomos de mesmo elementos possuem massas iguais e átomos de elementos diferentes possuem tamanhos e massas diferentes. Aí antes de falar do modelo sequente, o que aconteceu? O modelo de Dalton ele não explicava a natureza elétrica da matéria, fenômenos de condução de corrente elétrica, entre outros fenômenos, que a gente sabe e o homem já sabia que há muito tempo existia. Então a gente vai sair desse modelo denominado bola de bilhar, esse modelo esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Essa é a característica principal a ser aguardada aí por você, ok? E vai para o nosso próximo modelo atômico. Qual que é o próximo modelo atômico? Modelo de Thomson. Qual que é a ideia do modelo de Thomson? O que ele fez? Ele fez um experimento com os raios catódicos na ampola de Crookes. Então ele submeteu raios, alguns gases, em baixas pressões com uma alta diferença de potencial. Ok? O que ele fez? Ao submeter esses gases, ele testou esses gases e ele percebeu que gerou um catavento, conforme você acompanha aí na imagem. E ele percebeu também que esses gases, esses raios catódicos, tinham um desvio. Um desvio para onde? Para um campo elétrico, certo? Esse campo elétrico de carga positiva, conforme você olha aí na imagem. Então ele era desviado para um lado positivo. Peraí. Então quer dizer que agora ele está fazendo um experimento com os gases, né, uns raios, vamos pensar assim. Esses raios, além de ter carga, porque está sofrendo desvio, ele gerou um catavento, então significa que ele tem massa? Exatamente isso, ok? Então ele tem massa. E aí qual que é a ideia, então? Então, agora, o átomo de Thomson, o que ele tem? Ele é uma esfera maciça, formada por uma massa positiva, na qual estão dispersos os elétrons. Quem que são os elétrons, então? Os elétrons são esses raios catódicos. Então, olha só, esses raios catódicos, os elétrons, eles têm carga o quê? Negativa. Por isso esse desvio para o campo positivo e por ter massa, por mais que seja muito pequena, essa massa, eles conseguiram girar esse catavento. Então, a principal característica que você deve guardar do modelo de Thomson é o átomo, olha só, ele é uma massa com uma carga positiva, onde disperso estão os elétrons com carga negativa.
ok? Esse modelo de Thomson, ele vai estar datando aí em torno de 1897. Não se apegue às datas, mas é interessante você ter uma noção dessa evolução. A gente saiu lá do modelo de Dalton, de 1807, mais ou menos, ok? E vai para 1897. O modelo de Thomson, ele passa a explicar a natureza elétrica da matéria. Mas, continuando, o que veio na sequência? Modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele vai datar de 1911, mais ou menos. Já início da época dos estudos com radioatividade. Qual que é a ideia, então? O Rutherford pegou um material radioativo, o polônio, emissor de partículas alfa. O conteúdo de radioatividade a gente só vê na sequência, mas por hora a gente tem que entender partícula alfa, partícula de carga positiva e tem massa, ok? É isso que eu tenho que guardar de alfa agora. Então, partícula tem massa, ok? E carga positiva. Vamos entender na imagem. Olha só, ele submeteu essas partículas alfa a um bombardeamento numa lâmina de ouro. E atrás dessa lâmina de ouro, ele colocou um anteparo fluorescente. Bem, e aí, o que ele fez? Vamos pensar comigo? Se você se jogar contra uma parede, vai dar certo? Não vai, você vai se arrebentar, certo isso? E aí o Rutherford fez o seguinte, olha só, olha a imagem, ele pegou essa lâmina de ouro e bombardeou ela com uma partícula que tinha massa e carga positiva. E ele percebeu, se você olhar bem a imagem, que quase tudo passou. Nossa, como assim quase tudo passou? É, quase tudo passou. Somente algumas poucas partículas sofriam desvio. E aí o Rutherford pensou assim, peraí, se está sofrendo pouco desvio ou está quase passando tudo reto, significa então que esse aí tem um imenso vazio. Olha só, então esse é o modelo de Rutherford. Ele propôs o chamado imenso vazio da matéria. Se você olhar nessa imagem aí, você dá uma analisada, você tem um núcleo e envoltos os elétrons. Qual que é a ideia do modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford é bem simples. O que você tem que analisar? Conclusão dele, matéria formada por um imenso vazio. Então, eu propus o modelo da seguinte maneira. Um átomo é formado por um núcleo pequeno e denso, muito pequeno, e denso de carga positiva. Ah, por isso esses poucos desvios? Por isso. Então, olha, um átomo núcleo pequenininho, bem pequenininho e denso, concentrando praticamente toda a massa do elemento, ok? Em torno desse núcleo, o que a gente tem? Tem os elétrons dispersos na eletrosfera. E por ter essa dispersão desses elétrons, ele é associado ao modelo de planetário ou modelo do sistema solar. Você tem um núcleo pequenininho e os elétrons em volta, ok? Então, cuidado com esse modelo. Olha só a imagem novamente. Você não tem uma órbita definida, você tem os elétrons girando em torno desse núcleo. E aí, uma observação importante, o modelo de Rutherford, ele data de 1911. Cuidado, que você já deve ter ouvido falar sobre os nêutrons. Nêutrons são partículas o quê? Sem carga. Eles estão lá no núcleo? Estão, mas não no modelo de Rutherford, ok? Por que não no modelo? Porque os nêutrons só foram descobertos quando? Em 1932. Mas isso a gente vai deixar para outra aula, para outro momento, ok? Bem, mas o Rutherford, ele pecou em um negócio. O que ele pecou? Vamos pensar comigo em um negócio. Se o núcleo tem uma carga positiva, e você já sabe que o núcleo tem carga positiva e positivo atrai com negativo, e na eletrosfera temos os elétrons, e esse núcleo agora tem os prótons, partícula de carga positiva, não deveria se atrair? Deveria. E aí o que aconteceu? Um aluno do Rutherford pensou assim, peraí, deve ter alguma coisa aí. E quem que foi esse cara? Esse cara foi o Bohr. O que o Bohr falou? Olha, ele falou assim, o átomo mantém essa característica de Rutherford, contudo, a eletrosfera ela é dividida em níveis.
que são esses níveis? Olha, dá uma olhadinha na imagem. Órbitas o quê? Circulares, ok? Então, o que são esses níveis? Esses níveis são órbitas circulares e definidas de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Quanto mais afastada do núcleo, maior a energia. Ok? Dá uma olhada de novo na imagem aí comigo. Olha só, se você sai de numa órbita mais interna e vai para uma mais externa, aumenta a energia. E aos elétrons são permitidos circular nesses níveis fixos de energia. Ok? Então os elétrons estão circulando aí constantemente. Mas tem como eu tirar o elétron de um nível e jogar para o outro? Tem. E essa é a ideia. O que acontece? Como o nível interno é menos energético, forneço energia para o meu elétron, fazendo com que ele realize um salto quântico. Quando ele realiza esse salto quântico, ele sai para uma camada mais externa. Legal. E aí? Está num estado excitado. Camada mais externa, mais energia. Mas aí, esse excedente de energia, ele tende a liberar e retornar para o fundamental. Quando ele retorna para o fundamental, ele emite esse excedente. Como que ele emite? Ele emite na forma de quântons, que são, entre aspas, pacotes de energia. Esse termo quantum é que dá origem ao termo quântica. Ok? Seja química quântica, física quântica, é aí que surge esse termo. Mas recapitulando. Então o elétron, ao retornar para um nível fundamental, ele vai emitir esse tanto de energia, esse excedente. Ele vai emitir na forma de fótons. Esses fótons são luz. E aí a gente consegue observar. Daí você pode pensar assim, tá, mas onde será que eu consigo verificar isso? Bem simples. Fogos de artifício. Fogos de artifício é uma quantidade imensa de cores e cada cor corresponde a um elemento. Então você pode também pesquisar sobre teste de chama. Teste de chama também feito para identificação de metais, ok? Onde cada metal ou cada elemento vai fornecer uma cor. Se você dá uma olhada aí, normalmente nas ruas, as lâmpadas são de coloração ou de tom alaranjado. Por quê? Isso tem a ver com o sódio. O sódio, e essas lâmpadas de sódio, tem uma emissão na faixa do laranja, na faixa do meio amarelado ali, esse tipo de cor, ok? Então tá aí a aplicaçãozinha do modelo de Bohr. Então, ó, falou de Bohr, modelo envolvendo níveis circulares e definidos de energia. Elétron em órbitas circulares com níveis fixos de energia. Mas aí passou um tempo, né? O Bohr estava lá, tranquilinho com seu modelo, mas veio uma seguinte divisão desses modelos. Quem que dividiu ele? Bem, um cientista chamado Sommerfeld. Qual que foi a ideia do Sommerfeld? Ele fez diferente. Ele pegou essas órbitas e dividiu. Então, esses níveis passaram a ser chamados também de subníveis. Então, significa que eu tenho nível e tenho subnível. O nível, olha só, representa uma órbita circular. E esse tipo de órbita que tem aí? Essa outra órbita é a órbita elíptica. Então, o modelo de Sommerfeld ele está associado à presença de subníveis de energia que são representados por órbitas elípticas, ok? E qual que é o modelo que manda, que está atualmente? Olha só, o modelo que manda atualmente é um modelo mecânico quântico ou atômico quântico. Vamos ver qual que é, vamos entender. Olha só, o modelo mecânico quântico ele foi proposto por Schrödinger, baseando-se no quê? Primeiro, no princípio da incerteza de Heisenberg. Qual que é a ideia do princípio da incerteza de Heisenberg? O princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que ou eu consigo definir a posição, ou eu consigo definir a velocidade do elétron. Não consigo definir isso simultaneamente, ok? Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. E qual que é o outro? Olha só, tem mais uma proposição aí. Princípio da dualidade de de Broglie. De Broglie, tá errado? Não, era um francês chamado Louis de Broglie. O princípio da dualidade diz que o elétron ele tem comportamento dual. Ora ele pode se comportar como onda,
ora como partícula. Se ele for onda, somente forma de energia, ok? E se ele for partícula, ele possui massa. Bem, e o que tem mais de importante nesse modelo atômico? Bem, surge a ideia do orbital. O orbital é a região do espaço de maior probabilidade de encontrar o elétron, ok? Bem, então tá aí a questão da densidade de probabilidade, imagenzinha mostrando para vocês como que trabalha com essa ideia do modelo atômico atual. E aí, para fechar, o que você não pode esquecer? O modelo atômico atual, ele está em constante atualização, ele constantemente sofre mudanças, todo dia ele é estudado. Mas o importante, ok, é você saber que no modelo atômico atual, o movimento de um elétron é descrito por uma função de onda. Como assim uma função de onda? Lá na física, você tem as equações para o movimento. Tipo, por exemplo, MRU, MRV, você tem as equações para descrever esse movimento. E a função de onda, ela serve para descrever o movimento de um elétron ou de mais elétrons. Beleza? Galera, bom estudo, detona aí, guarda bem as informações características de cada modelo atômico e por hoje é isso. Tchau!